E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de vídeo falando de um encontro que podia ter sido muito melhor. Hoje a gente vai falar do crossover Demolidor e Batman. Se não me engano, eu já citei esse crossover em algum momento no canal. Eu não me recordo agora exatamente em que vídeo, mas teve algum momento no canal em que eu fiz um comentário a respeito dessa história. E sinceramente, no momento em que eu fiz aquele comentário, em que eu citei esse crossover, eu já não me recordava mais nem se eu ainda tinha este encontro. Pois eis que, outro dia, saída das profundezas da minha coleção, aqui está a revista que eu comprei em banca na época, né? Havia esquecido totalmente da existência dela. Como muita coisa na minha coleção passou por poucas e boas, mas ainda está aqui. Batman e Demolidor é de uma época em que, obviamente, Marvel e DC ainda se conversavam, né? Ainda se permitiam fazer vários crossovers, vários encontros, e isso capitalizava, né? Isso atraía a atenção e atraía grana para essas editoras. Algumas vezes eram encontros bem legais, algumas vezes nem tanto. Alguns tinham textos aceitáveis. Eu digo aceitáveis porque, sinceramente, pelo menos daqueles que eu li, a maioria deles, eu diria todos, o texto nunca passou disso. Aceitável. Né? A maioria dos crossovers, a maioria dos encontros, né, tem essa coisa de sofrer de um roteiro muito raso, de as desculpas esfarrapadas usadas para aqueles personagens se encontrarem são sempre falhas, muitas vezes absurdas, tem muitos buracos nas tramas. Você precisa, né, ignorar isso tudo e se concentrar apenas no fato de que você está vendo dois personagens de um universo totalmente diferente interagindo entre si e tem que tentar focar que esse é o melhor da história, né? Esse encontro. Isso muitas vezes não é uma tarefa fácil. Essa edição aqui é da Abril, né, aquele formatinho americano. Foi publicada aqui em 1998, eu nem lembrava que tinha sido publicado em 98, eu achava que era menos antiga, né? Este material tem roteiro do D.G. Chichester, ou Chichester, que nome esquisito do caramba, desenhos do Scott McDonald e tem uma arte final do Derek Fisher, sendo que Scott McDonald para mim é o nome mais conhecido deste trio, responsável pela criação da história, né? Esse cara de nome esquisito aí, gente, Chichester, que coisa é essa? Eu sinceramente conheço muito pouco. E o que dizer dessa publicação? Bom, em si, uma publicaçãozinha com... Vamos falar primeiro da revista em si, né? Da edição física. Papel jornal, né? Absolutamente nada demais. A Abril não tinha muito essa coisa do luxo, né? Não tinha essa coisa de edições luxuosas nem nada do tipo. Então nós temos aqui uma edição com papel jornal e a capinha básica que a gente sempre conhece, lombadinha com grampos. Era isso. E pra mim tá de bom tamanho, nunca achei que precisava de mais. A capa já é uma coisa que, se eu tivesse me atentado a ela na época, eu diria que a capa já mostra a que vem a edição, né? Não que seja uma capa feia, é uma capa que ficou bonita dentro deste contexto, embora eu não seja muito fã dessa arte. A capa traz o Mr. Hyde, né? Duas caras, Demolidor e Batman. Lembro que na época que eu comprei eu não reconheci o Hyde, né? Pra mim pairou a dúvida quem era esse cara. E a trama, gente? O que falar da trama? E é aí que tá o problema. A trama é o problema. É aquela história dos roteiros rasos, né?
Nós temos aqui uma história na qual basicamente o Duas Caras procura o Mr. Hyde para usar ele como incubadora de uma espécie de vírus técnico orgânico, né? Tecno-orgânico. Técnico orgânico ou tecno-orgânico, tanto faz, escolha o termo. A questão é que o Duas Caras procurou o Mr. Hyde basicamente para usar ele de incubadora deste vírus. E o Mr. Hyde aqui não é nada mais do que um imbecil musculoso que não percebe que está sendo usado. É basicamente isso. Só. Não tem mais nada. Aí nós temos, eu já folhei, mas vou voltar aqui para a gente acompanhar mais em contexto. Temos todos os velhos clichês, né? Os heróis que se encontram, os heróis que não se gostam, não se entendem, tem um pequeno confronto, né? Um não curte o outro, o Batman ataca o Demolidor pega os batarangues do Batman, eles discutem, eles trocam acusações, mas ambos estão do mesmo lado, estão atrás da mesma coisa, né? Obviamente o Demolidor tá querendo saber qual é a do Mr. Hyde, o Batman rastreou Duas Caras, e embora eles não se entendam, embora eles não sejam amigos, eles acabam trabalhando juntos pelo bem comum. Isso, tipo, lembra alguma coisa pra vocês? Lembra, né? Lembra tipo uma trocentena e meia, uma duocentena de outras histórias. Sempre igual e segue o baile. Eles continuam não se entendendo. Essa talvez seja uma das melhores ceninhas da edição, né? Quando o Batman confronta o Demolidor, tipo, ameaça atropelar ele com o Batmóvel, e o Demolidor mostra que é mesmo o homem sem medo e fica parado e não sai da frente, né? E o Demolidor se impressiona que o batimento cardíaco do Batman em nenhum momento se altera, que ele está muito tranquilo, que parece que vai mesmo atropelar o Demolidor. Claro, ele não atropela e vida que segue. Os vilões. A interação entre os vilões também é bem clichê. É como eu falei. Mr. Hyde aqui é só um idiota musculoso que não percebe que está sendo usado. Não percebe que a única vantagem que o Duas Caras vê na união dos dois é que ele quer transformar o cérebro do Hyde numa espécie de incubadora, e por isso ele enche o Mr. Hyde com essas pílulas aqui para que isso aconteça. E o Duas Caras é o velho, né, o velho personagem que a gente conhece, psicótico, mas esperto. Essa é uma coisa muito frequente nos personagens do Batman, não é verdade? Todo mundo lá é meio tantã, é meio maluco das ideias, mas ao mesmo tempo também é muito genial. E se por um lado talvez a gente perceba uma certa dualidade, né? A ideia de dualidade está presente, né? Temos aqui, né, Mr. Hyde, aquela coisa, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, óbvio, né? Temos o Duas Caras, né? Ambos têm duas personalidades, então por esse lado os caras acharam a ideia maravilhosa. Nossa, vamos, né, unir os dois. Ambos têm esse lance de dualidade, de dupla personalidade. Um é um monstro e fora de controle, e um médico, né? O outro era promotor, agora é bandido e escambau. Cara, só que é uma ideia que poderia ter sido boa, totalmente jogada fora, né? A maneira como eles enfrentam os bandidos, a maneira como eles derrotam os bandidos, completamente clichê, completamente fora de
de perspectiva, né? Você espera muito mais da história o tempo todo. Eu acho que essa é a maior sensação que você tem ao ler essa história. Você espera muito mais da história o tempo todo. Você espera que se tire muito mais dessa ideia de dois vilões que vivem andando por esse universo de duplo, de dualidade, né? Tipo, né? Dois vilões que têm essa mística toda. E como eu disse, não há isso. Né? Isso não é explorado. Isso fica apenas para você subentender. Isso fica apenas porque se você sabe quem é o Mr. Hyde, sabe quem é o Duas Caras, lá pelas tantas você pega a ideia de que do porquê que os dois estão unidos nessa história. E acaba, de certa maneira, dando a impressão até que a questão de que os heróis são Batman e Demolidor ficou meio que tipo, quase em segundo plano, é quase uma consequência. Tipo, não, se eu trouxe o Duas Caras pra história, vou ter que trazer o Batman. E o Mr. Hyde, bom, vamos pegar o Demolidor, né? Porque né, o Demolidor também é um herói urbano, também é, de certa maneira, uma criatura da noite, e essas coisas todas. Né? Ou seja, quando você analisa de maneira mais técnica, vamos dizer assim, tem bastante coisa, bastante elemento que parece que era para construir uma história fodona. Quando você lê, é aquela história de que você foi buscar o Porsche e voltou com um Fusquinha. A história é bem fraquinha, é bem rasa, tem uma arte que a mim, na maior parte do tempo, não é agradável. A história faz muito pouco para explorar as possibilidades dos personagens, né? Mr. Hyde é só um brutamontes idiota, né? O Duas Caras é só um aproveitador. Batman e Demolidor ficam de picuinha o tempo todo, mas precisam um do outro para trabalhar junto. Vencem seus inimigos, mas no final, né, ficam de novo de picuinha. Eu sou malvadão, não gosto, né? Sou badass, eu sou anti-herói, sou malvadão, eu não gosto de você e eu também não gosto de você, mas você vai ter que me engolir. É isso. Batman e Demolidor é mais um daqueles crossovers que poderia ter sido, mas não foi. Vale como curiosidade. Se você não leu e tem curiosidade, não espere muito e quem sabe até você se divirta. E se você gostou desse vídeo, deixa like.